Você já tentou orar, mas sentiu que estava apenas falando com o teto? Há momentos em que a alma parece envolta numa névoa. Não é escuridão total, mas também não é luz. É como dirigir em meio à neblina. O carro está em movimento, os faróis estão acesos, mas você não consegue ver o caminho. E o pior, você nem sabe se está indo na direção certa. Muita gente está assim na fé. O corpo vai à igreja. Os lábios dizem amém, mas o coração está longe, afastado, frio, mas nem percebe. O distanciamento de Deus quase nunca começa com uma decisão brusca. Ele se infiltra como umidade nas paredes da alma, lentamente, silenciosamente. Começa com hábitos pequenos, aqueles que parecem normais, até espirituais, mas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia interior, vão entorpecendo sua fome por Deus, vão entortando sua frequência espiritual. É como se você ainda falasse de Deus, mas já não o escutasse. Como se ainda orasse, mas o céu estivesse mudo. Como se ainda lesse a Bíblia, mas as palavras não tocassem mais o espírito. Esses são os hábitos invisíveis, aqueles que ninguém vê, que muitas vezes nem você percebe, mas que te desconectam da presença viva de Deus. Não porque ele se afastou, mas porque você foi se distraindo com barulhos, se acostumando com o automático, se vestindo de culpa, de comparação, de ruído. E aí nasce uma dor escondida. Aquela culpa que ninguém vê, mas que grita na alma. Aquele medo sutil de estar frio espiritualmente. A sensação de que algo se perdeu, mas você não sabe exatamente o que. Talvez você ainda ame a Deus. Talvez você ainda queira voltar ao primeiro amor, mas não sabe mais como. Se isso tocou você, essa mensagem é para o seu espírito. Hoje, vamos desmascarar hábitos que parecem inofensivos, mas estão sabotando sua conexão com o reino. Não é sobre condenação, é sobre consciência, sobre voltar, sobre tirar a neblina e enxergar o caminho de volta ao Pai. Já reparou como algumas orações parecem checklists? Você fecha os olhos, fala com Deus, mas parece que está apenas cumprindo um dever, não tendo um encontro. Como quem envia uma mensagem no WhatsApp sem esperar resposta. Esse é o perigo da espiritualidade automática. Você ainda busca Deus, mas sem fome. E a fome é o que atrai o céu. Quando a busca se torna rotina sem presença, o espírito entra em modo de repetição e a alma começa a adoecer em silêncio. Jesus falou sobre isso com uma clareza dolorosa. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Sabe o que isso significa? Que é possível falar com Deus, mas não estar com Ele. É possível orar, cantar, até pregar, e mesmo assim estar distante. Não é sobre quantidade de palavras, é sobre sede, sobre presença, sobre verdade. Muita gente se confunde, acha que ser constante é fazer sempre igual, mas constância sem paixão vira religiosidade, e religiosidade sem intimidade é só barulho. E Deus não responde ao barulho, Ele responde ao quebrantamento. Talvez você tenha criado um hábito de orar todos os dias, e isso é lindo. Mas a pergunta é: há fome no seu coração? Você está orando para fugir da culpa ou para encontrar o Pai? Está buscando porque é o certo ou porque sua alma anseia por algo que o mundo não pode dar? Há uma diferença entre o dever e o desejo, entre o ritual e a revelação, entre a obrigação e a intimidade. Quando sua busca não tem fome, ela vira ruído para o céu. Mas quando há sede genuína, até um sussurro pode tocar o trono. Talvez seja a hora de pausar e perguntar: Senhor, eu ainda tenho fome de Ti? Você já sentiu que sua fé é fraca, só porque parece menor que a dos outros? Talvez você veja alguém chorando durante o louvor e pense: por que eu não sinto isso também? Ou veja alguém que parece orar por horas, ler a Bíblia inteira em uma semana, e se pergunte:
Será que eu sou menos espiritual? Esse é o veneno silencioso da comparação. Aos poucos ela vai minando a graça, porque em vez de olhar para Deus, você começa a olhar para o lado. E quem vive olhando para o lado, tropeça no próprio caminho. A comparação espiritual rouba a leveza da jornada com Deus. Ela cria dois extremos, vergonha ou orgulho. E os dois afastam o coração da presença. Quando você se sente inferior, você se esconde. Quando se sente superior, você se exalta. E em ambos os casos, você perde a intimidade. A Bíblia nunca disse que Deus quer performance. Ele quer presença. Ele não te compara com ninguém. Ele te chama pelo nome. Eu te escolhi e não te rejeitei. Isaías 41, 9. A comparação ativa um tipo de pensamento que nos coloca em competição e não em comunhão. E onde há competição, não há descanso. Sabe o que é mais sutil? Às vezes a comparação se disfarça de espiritualidade. Você começa a desejar os dons dos outros, os milagres dos outros, a sensibilidade dos outros. E esquece que o Espírito se revela de forma única a cada coração. É como tentar ouvir Deus com o fone de outra pessoa. Não funciona. Por isso, hoje, um convite prático. Comece um diário de identidade espiritual. Escreva a sua própria história com Deus. Não do que os outros veem, mas do que só você e Ele sabem. Os momentos em que Ele te segurou quando ninguém viu. Os dias em que você quase desistiu, mas algo te fez continuar. Esse é o seu altar, e é nele que Deus fala. Você já se pegou pensando, Deus não me ouve porque eu falei demais? Talvez no fundo você acredite que mereça estar distante de Deus, que o silêncio dele é o reflexo da sua indignidade. E então, sem perceber, você começa a se punir. Não com palavras duras, mas com pensamentos repetitivos, com aquele sentimento constante de culpa que nunca vai embora. A autopunição emocional é como uma prisão construída com memórias do que você fez e medo do que ainda pode fazer. Você se sente sujo demais para ser amado, fraco demais para ser perdoado. Mas essa dor constante não é arrependimento, é autoacusação. E isso não vem de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. Você consegue ouvir isso? Nenhuma condenação. A condenação que você sente não é o julgamento de Deus, é o eco do seu próprio medo. E às vezes esse medo é alimentado por um orgulho oculto. Sim, orgulho. Porque ao se punir constantemente, você está dizendo, mesmo sem perceber, que a sua dor é maior que a cruz, que o seu passado é mais forte que o sangue que foi derramado por você. A autopunição é como tentar limpar uma ferida com mais sujeira. Você se isola, se sabota, se distancia do Pai, achando que está sendo humilde, mas na verdade está se escondendo. Hoje, faça um movimento diferente. Quando a culpa vier, não a alimente, transforme-a em confissão. Não para se envergonhar, mas para se libertar. Fale com Deus com sinceridade. Diga, Pai, eu ainda carrego esse peso, mas eu quero deixar aqui aos teus pés. Não se prenda ao erro. Deus não quer sua performance, Ele quer sua entrega. Hoje em dia, a gente se distrai até para sentir. Você já tentou orar e se pegou conferindo o celular no meio da oração? Ou abriu a Bíblia, mas minutos depois estava rolando o feed de uma rede social? Esse não é só um hábito moderno, é uma forma de idolatria invisível. Sim, idolatria. Porque tudo aquilo que rouba seu foco de Deus e ocupa seu centro vira um ídolo. A distração constante é um dos hábitos mais destrutivos da vida espiritual. Não porque ela parece má, mas porque ela rouba a presença. Você pode até falar com Deus, mas não está com Ele. Pode até orar, mas sua mente está em outro lugar. E Deus não habita no barulho. Ele fala no silêncio. Ele age no agora. E a distração te arranca do agora. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Salmo 46:10. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma ordem espiritual e comportamental. Você precisa aprender a estar onde seu corpo está, a fechar os olhos e realmente estar ali, sem correr, sem se apressar, sem se dividir entre 1000 vozes. Deus está no lugar onde a sua atenção repousa. E talvez por isso você não o ouve mais, porque está prestando atenção em tudo, menos no que realmente importa. Hoje, pratique estar presente. Respire fundo. Desligue por alguns minutos e diga: Pai, eu estou aqui, inteiro, te ouvindo. A ideia de que eu não preciso mais sentir, só obedecer, pode parecer maturidade, mas às vezes esconde uma frieza interior não tratada. Você aprendeu que fé não é sentimento. E isso é verdade. Mas fé sem emoção, sem quebrantamento, sem vida, pode se tornar apenas um sistema, uma sequência de deveres. Um silêncio sem alma. Obediência sem coração vira religiosidade sem vida. E a vida com Deus sempre teve alma, sempre teve lágrimas, sempre teve humanidade. Jesus, o próprio Deus feito homem, chorou diante da morte de Lázaro. Sentiu angústia no Getsêmane. Clamou: Pai, por que me abandonaste? Na cruz. Se ele não se calou diante das próprias dores, por que você silenciaria as suas? Negar emoções em nome da fé é amputar a alma e dizer que é sacrifício. Não é. É fuga. E Deus não quer que você fuja de si mesmo. Ele quer que você traga tudo: a dor, a confusão, a dúvida, a frustração, a apatia. Você não precisa fingir estar bem para ser aceito. A espiritualidade madura ainda sente, ainda treme, ainda confessa. E é exatamente aí que ela floresce, na vulnerabilidade. Hoje, um convite simples. Nomeie o que sente diante de Deus. Não teologize sua dor. Não edite a sua oração. Fale como se fosse a última chance de ser inteiro diante do Pai. Diga: Deus, eu estou me sentindo frio. Estou cansado. Estou me esforçando, mas parece que nada muda. Esse tipo de oração cura mais do que 1000 frases bonitas, porque é real. E onde há verdade, há espaço para o Espírito. Muitas vezes, o que a gente chama de fé é só medo disfarçado. Você busca Deus, ora, se entrega, mas no fundo só quer que tudo dê certo. Quer a vida parar de doer, que o relacionamento seja restaurado, que a cura venha, que a porta se abra. E sim, Deus se importa com isso. Mas quando sua busca é movida apenas pelo desejo de segurança, a fé vira controle. E onde há controle, não há rendição. Confia no Senhor de todo o coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Você já orou assim: Senhor, se eu fizer tudo certo, o Senhor vai me abençoar, né? Isso não é entrega, é negociação. E Deus não responde à performance. Ele responde à presença. Buscar a Deus para que tudo dê certo é transformar a fé em ferramenta, não em relacionamento. É como tentar destrancar um cofre com a oração certa, esperando que a bênção salte para fora. Mas Deus não é um cofre. Ele é um pai. Um pai que às vezes diz não. E ainda assim, é bom. Um pai que silencia não porque se foi, mas porque quer te ensinar a confiar sem ver. Quando você busca Deus apenas para se sentir seguro, sua alma entra em ansiedade espiritual. Tudo vira peso, medo, tensão. Mas quando você busca Deus, porque Ele é o centro, mesmo sem entender nada, aí sim você começa a caminhar em fé verdadeira. Hoje, ore sem pedir. Apenas diga: Pai, eu quero te sentir, mesmo que nada mude, mesmo que tudo permaneça igual.
Só me mostre que o Senhor ainda está aqui. Essa é a oração que move o coração do céu. Às vezes, não é uma queda grande que te afasta de Deus. É uma série de pequenos passos, quase imperceptíveis. Pequenas concessões, distrações, autossuficiências disfarçadas de força. É como um rádio que vai mudando levemente de frequência, até que, sem perceber, você já não ouve mais a música. Está no mesmo ambiente, mas sem conexão. No mesmo espaço, mas sem presença. E aí, você sente o silêncio de Deus. E se pergunta, será que ele foi embora? Mas a verdade é, Deus não se afasta. Ele continua ali. Sempre esteve. Nós é que nos perdemos em microescolhas diárias que moldam atmosferas espirituais. A Bíblia não romantiza o retorno, mas o convida. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago 4:8. O caminho de volta começa com consciência. Não com promessas grandiosas, mas com uma simples decisão: voltar. Não com medo, mas com fome. Não com perfeição, mas com verdade. Lembre-se, Jesus nunca rejeitou os que vieram quebrados, falhos, caídos. Ele curou leprosos, tocou em impuros, restaurou quem nem acreditava mais em si mesmo, mas resistiu aos que se aproximavam com aparência e intenção de manipular. Deus veio o coração, e Ele ainda chama. Hoje, talvez, seja o momento de escolher de novo. Escolher um hábito para abandonar. Talvez o da comparação, da culpa, do ruído, do controle. E escolher um novo hábito para cultivar. Silêncio com Deus. Um versículo por dia. Uma oração sincera ao amanhecer. Uma entrega real. E como disse C.S. Lewis, não há nada que Deus não possa perdoar, exceto aquele que se recusa a ser perdoado, porque insiste em se esconder. Não se esconda mais. Você não precisa ser perfeito para voltar. Você só precisa ser sincero. Hoje, volte. Não com culpa, mas com fome.